E aí a gente quer saber isso. Como é que é? Qual é a característica da região onde a Gelúcio está? E o quanto esse perfil foi direcionando o jeitão de vocês serem, né? Qual é, por exemplo, vocês estão no sul de Minas. Sim, sul de Minas. Possivelmente uma região de cultivo, né? Conta um pouquinho isso para nós. A região do sul de Minas é uma região conhecida pela produção de cafés, né? Cafés finos, o arábico, né? E ali prevalece grandes fazendeiros, mas também muitos pequenos fazendeiros, com frotas variadas, mas com uma característica de ser máquinas menores, né? Que trabalham e que são, assim, muitas vezes operadas até pela própria família também, ainda tem muito isso, apesar de ter grandes fazendeiros. E aí tem algumas características que são particulares desse tipo, né? Apesar que agora também, lembrando, a região já também começa a cultivar. Vamos conversar sobre isso? Vamos, vai ser um prazer. Que legal, Mota. Então, bem-vindo. E conta pra gente, de onde vem esse DNA inovador? Então, a empresa, quando meu pai desenvolveu ela lá atrás, há uns 27 anos atrás, ele era um cara muito visionário, né? Ele enxergava umas coisas que a gente não via ainda, criança, né? Fala porque eu não sou tão velho, né? Tenho 40, vou fazer 46 agora no final do ano, do mês. Mas eu já estava lá dentro desde meus 15 anos, né? E eu via o papai sempre com umas pegadas diferentes. Eu falei assim, gente, isso vai dar certo. Sei lá, e dava certo, né? Mas aí, há 14 anos atrás, ele foi acometido de um câncer, né? E lutamos aí 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, ele partiu. Né? E aí caiu essa surpresa no nosso colo, né? A minha mãe no meu colo, que foi tomar conta da empresa. Eu tinha me desligado um pouco da empresa porque estava naquela fase de aborrecente, né? De questionar tudo que o pai fazia, dizia, não, pai, não dá certo isso, aquilo, e acabei me desligando um pouco, mas aí com o falecimento dele, minha irmã me pediu apoio para voltar para a retífica, né? E aí eu voltei com ela, e eu sempre tive esse pensamento de que a gente não pode ficar parado, principalmente porque o nosso pai, ele era um excelente comerciante, era um cara inovador, ele buscava sempre estar na frente, né? Sempre se destacar, e então isso acabou ficando conosco. Existe caixa preta das montadoras para o mercado de reposição. O acesso à informação é irrestrito. Isso em 2003, quando passou a Lei Monte. Só que agora, essa lei, ela precisa ser reestudada porque a gente tem muito mais tecnologia embarcada. Então, no tempo que você tinha um conector OBD2, que você espetava o scanner e lia o código de falha, e esse código de falha ele era obrigado a te falar o que era, agora existe uma conectividade imediata. Essa informação está indo para a nuvem. Quando essa informação vai para a nuvem e vai para a montadora, a gente interrompe o nosso ciclo do mercado de reposição. Porque como é que começa o nosso ciclo no mercado de reposição? Quando um veículo entra em uma oficina. Sim. E aí o que o mecânico vai fazer? Um diagnóstico. Sim. Ele faz o diagnóstico, identifica o que precisa ser reparado, compra essa peça vai ser comprada num varejo, que compra do distribuidor, compra de uma fábrica. Se eu não tenho diagnóstico, acabou o nosso setor. Acabou. E eu faço uma pausa dramática de novo. Se eu não tenho diagnóstico, dou essa pausa dramática, acabou o nosso setor. Sim. E aí, qual é a briga? Então, ampliou do right to repair e virou right to repair and to connect. Fazer um bom trabalho. Se eu quiser arrumar meu celular numa empresa especializada, eu vou procurar. Eu não tenho obrigação de ir na concessionária ou no fabricante ou no autorizado daquele produto para fazer o serviço. E o que está acontecendo no mundo é que as montadoras estão se fechando através de componentes eletrônicos, com softwares que fecham a informação e não permite que o mecânico leia os defeitos que estão acontecendo naquele carro. Então isso inviabiliza
você poder fazer um serviço de qualidade quando você não tem acesso à informação técnica. Então, o direito da reparação, o Right to Repair, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Austrália, na África do Sul, na Índia, ele caminhou bem. E no Brasil a gente vê uma lentidão, porque parece que o mercado como um todo não acordou. Então você, reparador, você, retificador, você do comércio de autopeças, você tem que enxergar que isso é importante. Você tem que vir para dentro das entidades, né, e comprar essa briga. Ela vai garantir o futuro do nosso negócio. Muito bem colocado. Obrigado. A gente está tanto dentro do processo, Carla e Laguna, que a gente esquece que as pessoas precisam dessa informação que o Laguna acabou de dizer. Parabéns, Laguna. Obrigado. Mas isso é importante porque nós precisamos abrir a visão de todos, né? Eu acho que a indústria, o atacado, o comércio varejista, o reparador, todos nós temos que estar de braço dado para exatamente garantir o mercado em defesa do consumo. Obrigada. Ouvi dizer que se o retificador não fizer a coisa direito, na verdade não é só muito comum. Qualquer um. Qualquer um. E a gente está falando de qualquer tipo de negócio mesmo, né? Existem penalidades severas, né, Júlia? Sim, que levam a multa, reclusão, tudo isso embarga aí até a paralisação de atividade da retífica, do empreendimento, né? Ninguém quer isso, né? Não. Quanto tempo faz que você está mexendo com isso? Que essa é a sua área, que você... Na área, há 23 anos. Quase nada lá. Quase nada. No setor de automóveis, geral, 23 anos. Tá. Com o setor específico de retíficas e o setor de reparação, 8 anos. Tá. E você já deve ter visto muita coisa, né? Já sim, muita deve ter barbaridade. Muita história para contar, né? Tem várias. Então tá. Então conta pra gente primeiro. Os compromissos do país com a redução ou compromisso com o aumento ou evitar o aumento da temperatura global, né? Então vejam que, puxa, mas óleo diesel, carbono, não, olha, óleo diesel ele tem o diesel ainda tem terá muita participação nessa transição energética. Não haverá transição energética sem petróleo. Claro, as tecnologias estão chegando, mas tudo faz parte de um grande arcabouço, essa palavra que está meio na moda, né? Do arcabouço da redução da pegada de carbono. Todos têm sua responsabilidade nesse processo. Concordo com você. Concordo com você, sem dúvida. É uma questão de evolução. Acho que a gente está entrando numa nova geração. Porque eu acho que você falou muito bem. Em 1989, Gol GTI foi o primeiro veículo com injeção eletrônica. E eu me recordo que alguns mecânicos falaram assim: eu vou fechar minha oficina. Ele era da geração carburador. Quando vem a eletrônica, não vou conseguir acompanhar e se aposentaram. Então agora a gente vem com uma nova estrutura, com um veículo novo, uma condição diferente. Isso vai criar uma cultura diferente mesmo. Orlando, então não é eletrificação, né? Não temos muitas saídas no Brasil, certo? A eletrificação é parte do processo. Eu já há alguns anos eu venho publicando, escrevi centenas, mas centenas mesmo de artigos e matérias, publiquei muitas matérias sobre isso. Eu também sempre fui um grande estudioso, então eu uni a academia com a prática, a indústria, o mundo corporativo. E eu sempre me chamou muita atenção a necessidade de aculturamento, né, de explicar o que representa a transição energética, o que é a eletrificação. A eletrificação não necessariamente ela é exclusivamente de veículos elétricos. A eletrificação, nós temos a bioeletrificação, nós temos a eletrificação como consequência de um processo com os combustíveis que temos hoje, que podem ser os sustentáveis, os renováveis, né? Mas ela é um processo. E eu publiquei artigos ainda preocupado com essa ideia de que o Brasil precisava adotar essa agenda rapidamente, uma agenda que não é nossa. Se você pensar uma agenda de eletrificação pura, ela não é uma agenda nossa, mas ela tem isso.
afeta um CNPJ. No mínimo, ele vai afetar. Tá. Tem vários estudos que já comprovam que o estresse financeiro afeta diretamente a produtividade das pessoas no trabalho. Então, as pessoas perdem aí, uma pessoa muito estressada financeiramente pode chegar a perder 1 mês de produtividade no trabalho por conta do estresse financeiro. Então, de fato, acaba que é um problema de todos, né? Se você for ver, a empresa também está pagando, de uma certa forma, por conta daquele CPF. E quando o dono do CNPJ, ele é um gestor complexo? Bom, aí ele quebra a empresa, né? Isso pode acontecer. Ele, muitas vezes, vai acontecer. Né? Eu diria até uma coisa muito pesada e antipática. Provavelmente uma pessoa endividada, ele não deva ter limite até nas ações que ele venha a tomar. Não. Sabe? De repente ele pode, inclusive, roubar. Né? Porque se meu patrão é rico, meu patrão tem dinheiro e eu estou endividado, e eu vou botar o arroz e feijão em casa usando o dinheiro dele. Né? E tá tudo bem, eu sabe? preciso do arroz e feijão. Exatamente. Né? Entre o arroz e feijão, minha família passar fome e eu pegar o dinheiro do meu patrão, talvez eu possa fazer isso. Então, esse é o risco também para jogo para acontecer. E por que eu tô falando disso? Você falou uma coisa importante, você falou de visão. Lá naquela sala, quando a gente fez a abertura para que todo mundo falasse os pontos fortes, pontos fracos, sugerissem o que a gente poderia intervir para melhorar, e aí nasce uma visão de futuro. Tem muita gente que não pensa na visão de futuro, que é uma ferramenta já de planejamento estratégico, que é para onde eu quero levar o meu setor, para onde eu quero levar a minha retífica, para onde eu quero levar o Conari. Muitas vezes a gente não para desenhar isso porque não tem o como. Quando você não tem um como, você começa a criar uma barreira, você começa a pensar se é possível e você deixa de sonhar esse lugar onde merece estar aquela entidade ou aquela retífica. Então o que a gente provoca? Faça a tua visão de futuro. Desenha. Se você é ruim de desenhar, vai lá e recorta coisas de uma revista, por exemplo, que interpreta onde você quer levar a tua retífica. A partir do momento que você definiu onde você vai levar, aí começa os processos de materializar isso. E aí vocês fizeram algo que foi incrível, que é sozinho, eu costumo dizer que a gente vai rápido. Sozinho, você quer correr uma maratona, você quer correr no final do seu dia, você vai lá, põe o tênis, põe o seu short, a sua camiseta, sai do quarto e vai sozinho e corre no seu ritmo. Agora, para você criar grandes coisas, você precisa ir junto. Mas eu tenho a oportunidade de conviver um pouco mais com você nos últimos tempos, de conviver com os retificadores, de entender esse movimento da rede, da garantia e de trabalhar para prestar serviço para o Conari, para essa turma. Eu nunca vi nada parecido e eu considero que, independente de organização, de estruturação e de qualquer coisa, isso é a mão do homem. Sim. É alguém ou um grupo de pessoas que está ali pensando desse jeito, positivamente, querendo fazer. E aí, por isso que eu digo, quem sou eu? Mas o que eu testemunho, eu tenho que dizer para você, parabéns. Obrigado. O seu trabalho é lindo, o seu trabalho é maravilhoso e ele tem que ser conhecido. O trabalho do Conari, dessa diretoria, dessas pessoas que estão lá, ele precisa ser conhecido como uma prática de exemplo para outros. É um exemplo associativo. É um exemplo.